Hoje eu vou falar com a doutora Maíra Andrade, psicóloga, pós-graduada em gestão empresarial, pós-graduanda em gestão estratégica de pessoas, orientadora vocacional com foco em avaliação psicológica. E ela disse para mim que hoje está mais difícil do que nunca escolher uma profissão. Eu tenho uma filha que tem 14 anos, na verdade ela está no 9º ano. E eu me deparei com essa dúvida, porque ela sempre disse que queria ser médica, agora já mudou, não sabe se segue carreira militar. Então a gente está nesse dilema aqui e eu resolvi procurar a doutora Maíra para me ajudar nessa questão. E eu percebi que era uma curiosidade de muita gente. Então eu trouxe para vocês e ela vai dizer para a gente aqui. Doutora Maíra escreveu um capítulo nesse livro aqui, ó, Coaching Familiar, Educação de Filhos e Solução de Conflitos. Uma combinação que gera impactos positivos no mercado de trabalho, vocação e profissão. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Maíra, explica pra gente quando é que surgem essas dúvidas? Quando é a hora certa de participar desse processo para conseguir organizar a cabeça da criança, para ela decidir o que ela quer fazer? Me explica tudo. Vai falar tudo pra gente hoje aqui, porque eu tô toda confusa e eu sei que tem muita gente aí confusa também. Olá, Carol, tudo bem? Tudo ótimo. Então, a hora de fazer uma escolha profissional ou vocacional, ela independe, né, da idade. A gente entrelaça isso muito mais pela escolaridade, que pode acontecer no 9º ano, como você falou, no caso da sua filha, ou no 3º ano do ensino médio, que é a nossa maior procura hoje, que é quando o pessoal começa a se preparar para fazer o Enem e entrar numa universidade. Sim, na verdade, essa dúvida já surgiu para mim no 9º ano, porque a Luma, ela começou a pensar em seguir uma carreira militar. Então, acho que no 9º ano que começa a decidir isso aí. Isso, a carreira militar, ela começa a ser definida a partir do 9º ano, né? Porque eles já começam a fazer uma carreira já no ensino médio ou até o ensino técnico mesmo. Aqui no Brasil nós temos muitos cursos técnicos no ensino médio que alguns dos adolescentes já no 9º ano já começam a buscar essas informações para já fazer essa escolha. Então, assim, é um público menor que busca esse atendimento na orientação vocacional, mas é um público que pode buscar, né? Faz parte desse processo mesmo de escolha. E por que você escolheu nesse livro falar sobre isso, vocação e profissão? Porque gera impactos durante toda a vida do indivíduo, né? A escolha profissional, mesmo que ele faça no 9º ano, isso ele acha que vai ser pro resto da vida. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas tem impactos tanto positivos quanto negativos dentro da carreira profissional dele, uma escolha mais assertiva, quando ele faz uma escolha daquilo que vai trazer prazer para ele. A gente tem muito uma ideia de que trabalho, ele é ruim, né? Colocaram pra gente que trabalhar é ruim. Se a gente começar a perceber as redes sociais no domingo, as pessoas, amanhã é segunda, eu preciso trabalhar, né? E muitas das vezes não é só isso. O que acontece, Maíra? Eu tenho uma dúvida, eu fiquei em dúvida sobre o que é orientação vocacional e profissional. É a mesma coisa? Tem um teste? Como é que é feito isso? Então, antigamente existia o teste vocacional, né, que poderia fazer no livrinho do Guia do Estudante. Muitas pessoas procuravam isso. Hoje a gente fez um processo dessa avaliação, que gera em torno de 2 meses, né? Entre avaliações de personalidade, de interesses, de habilidades, onde a gente traça um perfil daquele indivíduo, entende o que ele tem habilidade, o que ele tem interesse efetivo e cruza essas informações com o perfil de uma carreira. Então, se essas informações baterem, então essa carreira é a mais assertiva para ele ter um bom desenvolvimento profissional. O que não é 100% fidedigno, porque ao longo da graduação ou ao longo do curso técnico dele, ele precisa entender e se dedicar àquilo. Exatamente. Dedicação. Tudo depende, na verdade, do indivíduo, né? Isso nada mais é para ajudar a nortear, né? Sim, a pessoa. Até porque existe muito conflito dentro da família, né? No sentido de a mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa. Não, você tem que fazer isso porque dá dinheiro, você tem que fazer aquilo porque dá status. Você tem que ser médico porque eu sou médico. Isso acontece mesmo, né? Porque acontece. Alguns filhos realmente têm a habilidade dos pais, né? E seguem essas carreiras felizes, motivados. Outros não.
né? Então a gente administra esses conflitos ali, entendendo o que ele realmente tem habilidade e como conduzir isso dentro da família, porque a escolha profissional de um filho, ou de um neto, ou de um sobrinho, muitas das vezes gera impacto em toda a família. A família toda. Agora a pergunta que vai tocar na ferida dos pais. Tá tocando na minha aqui, tá, gente? Que eu tô me vendo aqui nesse contexto. Maíra, os pais fazem muita pressão nos filhos? As crianças se sentem pressionadas a seguir a carreira do pai ou seguir a carreira que os pais escolheram? Sim, na grande maioria sim. Isso atrapalha o processo? Em alguns casos sim, outros não, né? Porque assim, a gente sempre tem, né? Eu também sou mãe, a gente sempre tem aquela expectativa do que a gente quer de melhor para o nosso filho. Então, isso gera uma expectativa em todos os pais. Eles querem o melhor para o filho. Não significa que isso é ruim ou bom. Significa que ele quer o melhor. Agora, como que ele conduz essa expectativa é que pode gerar um impacto negativo no adolescente. A partir do momento em que ele fala que o filho tem que seguir aquela carreira, aí sim isso vai gerar um conflito familiar, né? Ah, mas eu não quero, ou eu não gosto. Não, mas você tem que fazer, ou em casos de famílias que têm negócios próprios, né? Você tem que fazer administração para administrar um negócio que é seu, você tem que fazer isso para levar o negócio adiante. Então, isso gera impactos negativos. Agora, criar a expectativa e falar dessa expectativa com os filhos é normal. Então, não sou tão doida assim, tá tudo certo pra mim. Quem te procura mais, meninos ou meninas? Hoje não tem uma predominância, né, entre meninos e meninas, não. É bem equilibrado. Eles vão mesmo em busca de uma ajuda nesse momento de escolha. Então, eu, quando adolescente, a vida toda falei que queria fazer medicina. Entrei pra faculdade, fiz 4 períodos e tranquei. E as pessoas falam, nossa, você é louca, porque hoje todo mundo quer fazer medicina por uma questão de estabilidade, né? E até mesmo sem vocação, você vê um monte de gente que eu olho e falo, caraca, médico, mas por uma questão de estabilidade isso tem acontecido muito. E eu não tenho nenhuma vontade de voltar, nunca tive. E depois eu me formei em marketing, hoje eu trabalho com isso aqui, e é uma coisa que eu adoro. E tenho também, já dei start numa faculdade de psicologia. Porque também tem a ver, porque eu escuto muita história, eu converso com muita gente, acho que tem tudo a ver com isso aqui. Já chegou alguém pra você dizendo assim, eu quero ser isso, vou ser isso, é cliente ou paciente? Então, a gente pode colocar dentro do processo de orientação vocacional como cliente, porque é um processo que tem começo, meio e fim. Entendi. Né? A gente começa e encerra um processo que é a busca dele por uma escolha profissional. Geralmente eu trabalho entre 8 ou 10 atendimentos, então por isso que a gente fala aí de aproximadamente 2 meses, uma vez por semana, né? Período de um atendimento psicoterápico mesmo. Mas o paciente de terapia, né, de psicoterapia, a gente chama de paciente mesmo. Mas na orientação a gente acaba optando por cliente. Me fala uma coisa, já chegou alguém lá dizendo assim, vou fazer direito e saiu de lá fazendo outra coisa? Alguns casos confirmam e outros não, né? Eles sempre vêm com alguma ideia. Eu já pensei em ser isso, eu já pensei em ser aquilo, né? Então eu já tive alguns casos, por exemplo, de uma pessoa, né, um adolescente que chegou querendo confirmar a medicina e ao longo do processo aquilo não foi se confirmando, não foi dando nem a área da saúde, né? E a gente começou a perceber que tinha mais habilidade, mais perfil para o direito ou para relações internacionais. E ao final do processo a gente acabou optando, né, em direcionar esse adolescente para a área do direito com uma especialização mais à frente em direito internacional, até pela experiência de vida que esse adolescente já tinha, por toda uma bagagem mesmo que auxiliaria nessa profissão, né? Então, assim, alguns casos vão confirmar e outros não. Quando não confirma, gera uma determinada frustração, né, no adolescente. A gente trabalha essa frustração, mesmo tendo um processo de começo, meio e fim.
tudo isso é englobado durante esse processo. Até essa primeira negação, assim. Sim, que eu acho que sim. tem isso, né? Porque mesmo quando ele vem falando, eu vim para confirmar uma carreira, a gente sabe que por trás tem uma dúvida, né? Não revelada, às vezes não aceita. Até uma pressão dos pais. Uma pressão da própria família. Já teve um caso de um adolescente que ele veio afirmando que ele tinha habilidade para engenharia, né? Mas a família queria que fizesse medicina, né? E durante o processo nós entendemos que o perfil dele efetivamente era para engenharia, né? Mas ele precisava de um respaldo para ele conversar com essa família. Olha, eu tenho habilidade para o que eu tô falando. Entendi. Eu não posso fazer essa outra coisa, né? E o bacana é isso, que dá autonomia para eles decidirem o que é a vida deles. E o contrário, já aconteceu? Como assim? Tipo assim, alguém chegar lá sem saber o que vai fazer, assim, meu pai disse pra eu ser isso, médico. Sim. E aí a criança querendo fazer outra coisa e você... Já aconteceu um caso de uma adolescente no 9º ano, né, que a família queria que fizesse um curso técnico. Foi até o primeiro caso desse período de escolaridade que eu peguei. Era uma ideia muito mais da família esse curso técnico do que da própria adolescente. Entendi. Ela não teve um perfil que se encaixasse em nenhum curso técnico hoje dentro do nosso país, né? Existem cursos técnicos muito específicos dentro do Brasil e ela tinha um perfil muito mais literário, que levaria ela muito mais para letras, né? E que não se encaixava em nenhum curso técnico. E aí vem a frustração pro pai, porque a gente não entrega nenhuma indicação de carreira. Eu não vou inventar uma carreira para aquele adolescente. Eu entrego o resultado, o relatório com todas as avaliações que foram realizadas e mostro, olha, hoje o seu filho não tem um perfil que se encaixe em nenhum curso técnico. Seria bacana, né, a gente tentar esse processo novamente quando ele estivesse ao final do ensino médio. Isso pode acontecer, não é obrigado a ele ter um perfil, porque envolve muitas outras questões, né, da vida do indivíduo. Não só uma escolha profissional, mas como que ele está naquele momento, como que é a relação dele com os pais, com a família, com os amigos, tudo isso gera impacto nessa escolha. E como tem sido, assim, a procura disso? Porque com a internet, volto a dizer, influencia a gente o tempo todo. Então, às vezes, a gente vê lá uma médica ganhando, a gente supostamente ganhando dinheiro e tendo sucesso, visibilidade, aí a pessoa acha que aquilo ali cabe para ela também. Eu acabo tendo que desmistificar. Existe muita procura isso hoje? Existe aquela procura pelas carreiras ditas mais tops, né? Eu quero ser médica porque me dá status, eu quero ser uma apresentadora porque me dá status. Existe isso, mas ao longo do processo a gente vai trabalhando o que de fato ele tem habilidade, né? E o que vai dar prazer a ele. Porque a carreira profissional, ela tem que englobar tudo isso. Porque o dinheiro pelo dinheiro, se ele não estiver motivado a fazer aquilo, vai gerar um profissional fracassado. Entendi. Então, é isso quando eu falo da questão dos impactos negativos de uma escolha que foi lá na adolescência. Entendi. Ele ganhou muito dinheiro ao longo da vida dele, mas e aí? Que prazer que ele tem de fazer aquilo? Mas a pergunta, o que eu quero te perguntar é se nesse momento, depois da gente sofrer todas essas influências pela internet, você acha que essa procura aumentou ou seu trabalho sempre foi linear? Tipo, sempre atendi o mesmo número de pacientes para orientação vocacional? Ou isso aumentou, essa dúvida aumentou? Não, aumenta na proporção de sazonalidade que a gente fala. Eles procuram mais quando eles estão próximos da prova do Enem, né? Para o pessoal que quer mais a faculdade federal. Aumenta um pouco mais em janeiro, quando o pessoal já quer a faculdade particular. Mas com relação à mídia, não. Não, sempre uma questão linear. Sim. Então, gente, eu falei com ela aqui, com a Maíra. Eu tenho muitas dúvidas ainda sobre essa questão. É um assunto muito vasto. Eu quero muito que as minhas filhas façam a escolha certa, não fiquem demorando como eu, assim, que tive que passar por algumas experiências. Com certeza minha filha vai fazer esse processo. Eu vou ter que fazer junto, porque eu já tenho, assim como as mães todas, eu também tenho em mente que eu gostaria que ela fizesse e já sei que ela não vai fazer.
Mas eu quero agradecer sua presença aqui e dizer que se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a doutora Maíra, é só comentar lá no vídeo que a gente vai responder. Com calma, a gente vai responder todo mundo. E um beijo pra vocês. Obrigada, Maíra. Eu que agradeço o convite, meu amor. Obrigada.